A graça e a paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor Jesus. Espero que todos estejam se cuidando. Hoje temos um dia bonito e com esse dia bonito, boas notícias. Espero que no próximo domingo já estejamos juntos, pelo menos em grande parte, já vamos estar juntos. Isso é o que parece, né? Vamos ver o que vai acontecer na semana, mas tudo indica que no próximo domingo já retornaremos. Vamos estar orando por isso. E falar em orarmos por isso, hoje eu quero estar falando sobre oração. É o nosso assunto de hoje, é oração. Parece um assunto tão simples falar sobre oração, mas também tão profundo, né, meus irmãos? Tão simples e tão profundo. Parece tão simples, mas tão necessário. Parece algo assim do dia a dia, tão corriqueiro e tão necessário de falar. Uma doutrina básica da igreja, da vida cristã, e que nós, como igreja, negligenciamos tanto. E eu tenho falado muito sobre a importância da igreja, orar mais, enfim. E hoje estou falando sobre oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. E sempre que nós colocamos de joelho, Deus torna o impossível possível. Deus traz à existência aquilo que não existe. Por isso, eu quero estar orando, estar lendo hoje o texto, a oração do Salmo, do salmista Davi, Salmo 51, para dar início, ler essa oração do salmista 51 que fala assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, e no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O salmista Davi, num momento difícil, talvez, que pecou, que falhou, ele está diante de Deus clamando. E eu sempre penso que alguém disse um dia que o homem, toda a sua sabedoria, tecnologia, ciência e poder jamais poderá chegar na presença de Deus. Mas o crente, o mais simples servo de Deus que tem, ele poderá chegar à presença de Deus através da oração. Ele poderá chegar à sala do trono, ele poderá chegar ao Santo dos Santos através da oração. Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele diz: Deus se move e os nossos esforços são multiplicados quando o povo de Deus está de joelho. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, desse grande movimento, entendeu muito jovem a importância da oração. Tanto é que é conhecido no mundo inteiro o Clube Santo, um grupo de jovens que começou a orar na universidade, e isso pendurou por séculos, né, por dezenas, e criou o movimento
a igreja metodista. Ele entendeu. Billy Graham diz: dobre os seus joelhos e ora até você ter mais intimidade com Deus. E eu quero tirar 3 lições hoje aqui sobre a questão da oração. Primeiro, a oração como ato de submissão. A oração como ato de submissão. Todo crente, servo de Deus, é um soldado. E ele vive em guerra. É só nós olharmos lá Paulo falando, né? Vivemos em guerra. E a primeira coisa que ele faz é se defender para não se ferir. Mas também ele trabalha para a proteção de todos os demais. E como soldado, como servo de Deus, ele tem o seu comandante. Ele tem o general. E esse general disponibiliza as armas para a luta e oferece ajuda. E tudo isso é feito através da oração. Quando esse soldado, esse servo, precisa da ajuda, ele vai ao general, que é Cristo, através da oração. E tudo isso está disponível a ele através da oração. Mas para que ele possa receber, ele tem que estar em submissão, ele tem que estar com a sua vida diante do Senhor, para que ele possa receber. Porque nós cremos na palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso nós submetemos, ao entregarmos toda a nossa vida ao Senhor, toda a nossa alma ao Senhor, Ele passa a cuidar de nós e nós nos relacionamos com Ele através da oração. Então a oração como ato de submissão, a oração como ato de adoração, tanto na adoração individual como na adoração coletiva, a oração está presente. A oração faz parte da adoração. No ato da adoração, a oração se faz presente na liturgia a qual nós adoramos ao Senhor. Na oração está presente os elementos da adoração, que é conhecer e reconhecer a Deus, que é confiar em Deus, que é submeter a Deus, que é obedecer ao Senhor, que é exaltar ao Senhor e que é glorificar o nome do Senhor. Então a oração como ato de adoração. E a oração no ato da criação ou do Criador. A oração vale-se no poder do Criador. Porque na oração o Senhor modifica, na oração o Senhor cria, na oração tudo é modificado, tudo é transformado. Como eu disse lá no início, ele traz à existência aquilo que não existe. Quando nós nos colocamos na oração, nós movemos o céu. Quando nós oramos, ele cria novos caminhos, ele cria nova circunstância, ele cria novas possibilidades, ele cria relacionamentos sadios. E nesse próprio salmo que nós lemos, eu não cheguei a ler esse versículo, mas o salmista fala no versículo 10 assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Na oração do salmista, ele pede ao Senhor para criar um coração puro e um espírito inabalável. Então a oração como ato da criação e do Criador. Segundo, a oração no Antigo Testamento. Se reconhece na personalidade do poder de Deus no Antigo Testamento. Na oração, Deus se manifesta. Na oração, Deus se faz presente. E durante toda a história do povo de Deus, é visto as manifestações de Deus e Deus se manifestar. O deísmo, uma corrente da teologia que crê em Deus e que crê que Deus fez tudo, mas Deus criou tudo e deixou aí, que Deus não manifesta. Mas nós que somos teístas, nós cremos na manifestação de Deus, nós cremos na intervenção de Deus, nós cremos que Deus ouve, que nos relacionamos próximo com Ele, que Ele vê e que Ele intervém quando Ele quer. E a Bíblia mostra isso. A oração é o meio
da comunhão, é o meio do relacionamento entre o homem e Deus. Isso se dá através da oração. A oração visa benefícios pessoais, mas visa benefício coletivo para um todo. Quando nós oramos, como diz o salmista, e naquele salmo, ele está pedindo perdão ao Senhor. A oração é o meio, é o veículo que se dá o perdão, que se dá o conserto. A oração no Antigo Testamento se dá isso. Terceiro, a oração e o povo de Deus na Antiga Aliança. A oração e o povo de Deus na Antiga Aliança. Nós observamos que sempre que o povo de Deus tiver dificuldade, nós observamos que sempre eles tiveram momentos difíceis, que sempre tiveram crise, que sempre tiveram catástrofe, que sempre tiveram momentos muito complicados da vida deles. Eles recorreram a Deus através da oração. E também sempre que eles precisavam tomar decisões, ou precisavam de uma direção, eles sempre recorriam a Deus através da oração. E nós começamos aqui a observar pelos patriarcas, e nós vemos Abraão, quando ele teve aquele discurso com o Senhor em oração. A oração é uma conversa com Deus. E ele teve em Gênesis 18, 23 a seguir, que o Senhor anuncia a ele que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele começa a orar e falar com o Senhor, aquele papo que nós sabemos. Se tiver 50, Senhor, e se tiver 40, e se tiver 30, então ele passa conversando com Deus. E se tiver 20, e se tiver 10, ele passa conversando com Deus sobre essa questão. Nós oramos na vida de Jacó, nós vemos na vida de Jacó, quando ele ora, Gênesis 28, quando ele ora, e nessa oração ele faz um voto. Depois ele diz: se o Senhor me abençoar, eu estarei sempre convosco, eu serei fiel no dízimo. E depois ele vai orar no Gênesis 32, quando ele quer retornar à terra, ele ora falando com Deus: me guarda no meu retorno, me guarda ao retornar à minha casa. Você pode ver. E depois nós observamos na vida de Moisés, quanto esse homem orava, intercedendo pelo povo, pelas dificuldades que ele teve pelo povo. O povo às vezes perseguia, murmurando, criticando e tudo aquilo, ele sempre orando pelo povo. Mas um texto muito interessante, que eu gosto muito em Moisés, e diante de todas as suas questões, é no 33:12, onde ele ora pedindo ao Senhor a sua presença. Ele ora e diz: olha, eu quero ter a sua presença comigo, para mim seguir esse caminho, para mim realizar essa missão a qual o Senhor está me dando. Eu preciso da tua presença. No 33, eu gostaria de ler 33:12, Gênesis, Êxodo, se eu não me engano, porque eu acho que a presença do Senhor é tão importante. 33:12, ele fala assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz-me subir a este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Então é uma oração muito bonita, onde Moisés fala: Senhor, eu preciso da tua presença. E eu tenho falado, meus irmãos, por último, vocês lembram, a importância, mesmo sabendo que Deus está presente, mas sentir a presença dele, que é algo maravilhoso.
Então nós vemos isso na vida dos patriarcas, nós vemos isso na vida dos profetas, como eles oravam. O que podemos dizer de Elias, né? Quando orou para chover, depois para vir chuva, quando orou para descer o fogo do céu, lá com os profetas de Baal, Eliseu, Isaías, Jeremias, né? As orações clássicas de Jeremias: buscar-me-ei quando me acharei de todo o coração, 29, 13, 33, 3, quando ele diz: clama-me e responder-te-ei, e mostrarei coisas grandes e lindas que vocês não conhecem. Daniel, que orava 3 vezes por dia, e tinha aquele hábito de oração. Líderes como Josué, que orou para que o céu parasse, olha, e o sol parou. Neemias, sempre orando pedindo a proteção de Deus para a reconstrução daquela nação. Os reis, rainhas, nós vemos isso em todos os salmos. O rei Davi orando, como nós lemos aqui, sempre orando, sempre buscando o Senhor, sempre confiando no Senhor e crendo na oração. A rainha Esté, quando foi sentenciada à morte, juntamente com todo o seu povo, ela convocou todo o seu povo, as suas moças, toda a nação, e disse: vamos levar essa causa ao Senhor, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Não só ela, mas como todo o povo foi proclamado a orar. Meus irmãos, certamente tudo seria diferente se nós orássemos mais. Certamente seria diferente se passássemos mais tempo com Deus, se buscasse mais tempo a presença de Deus. Certamente seria diferente se ficasse mais aos seus pés, se estivéssemos mais aos pés da cruz. Certamente vivíamos melhores. Certamente as famílias seriam diferentes. Certamente teria menos problemas. Certamente os casais se relacionavam melhor. Os pais e filhos. Certamente seria diferente. Pais e filhos. Tem um programa que chama Débora, uma irmã que o ano retrasado até tentou colocar na nossa igreja, que chama Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Infelizmente parece que não deu certo. Não consegui compreender como não deu certo. Mães de joelhos e filhos de pé. De pé, porque uma das coisas que nós mais queremos é que os nossos filhos estejam bem. Programa Débora, Mães de Joelho e Filhos em Pé. Eu quero lhe convidar nessa noite, meus irmãos, para orar um pouquinho mais. Eu quero lhe incentivar a orar um pouquinho mais. Se você não tem o hábito de orar todo dia, comece orando com 5 minutos. Só 5 minutos. Só 5 minutos, todo dia. Faz isso. Mas se você já tem o hábito de orar, se você ora 10, quero lhe convidar a orar 15. Se você já ora 15, eu quero lhe convidar a orar 20. Se você já ora 20, a 25, a 30. Mas orar um pouquinho mais. Se você tem esse hábito de orar, ora mais. Se você não tem, comece. Nós precisamos orar mais. Precisamos ter mais experiência com o Senhor através da oração e da leitura da palavra do Senhor. Por isso eu quero lhe convidar, lhe incentivar a orar um pouquinho mais. Certamente, tudo seria diferente se nós orássemos um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelos teus cuidados, te agradecemos pelas tuas providências, te agradecemos porque o Senhor tem provido, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E sentimos e pedimos, Pai, por aqueles que estão em dificuldade, por aqueles que têm perdido os seus entes queridos no Brasil e no mundo. Colocamos diante do Senhor, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor esteja confortando os corações, que o Senhor esteja
estendendo as tuas mãos e ajudando a todos esses que têm sofrido em todo lugar. Podemos imaginar esses que estão na rua, em toda parte do mundo, os refugiados que não têm para onde ir. Meu Senhor, estende as tuas mãos e toca onde ninguém pode tocar, só o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o amor de Deus, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém. Deus abençoe meus irmãos, que tenhamos uma semana abençoada. Estaremos na igreja à tarde. Esperamos que no domingo possamos estarmos juntos. Deus abençoe em nome de Jesus.